Obrigada, Dr. Thomas Ló. A gente tem, nesse momento, a honra de contar com a participação especial do deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, em vídeo, ao vivo. O deputado Marcelo Ramos, atualmente, é vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, é advogado com formação em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e tem especialização em Direito Processual e MBA em Gestão Governamental. É jurista, escritor e professor de Direito Constitucional. Recentemente, o deputado federal Marcelo Ramos propôs a criação da Frente Parlamentar do Congresso Nacional para o Desenvolvimento de Cidades Inteligentes, as Smart Cities, da qual assume a presidência pela notória experiência na área de mobilidade urbana. Marcelo Ramos preside também a Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento Regional Sustentável. Temos o deputado? Olá, sim, Marcelo. Então, olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer a oportunidade desse diálogo, pedir desculpas pelo improviso. Eu estou embarcando daqui a pouco para a COP em Glasgow, em que vou apresentar o meu projeto de lei que regulamenta o mercado brasileiro de crédito de carbono. Inclusive, acabamos de ter, nesse momento, a votação da urgência, com 355 votos a favor e apenas 6 votos contra. Diante disso, nós precisamos refletir de como inserir a ideia de cidades inteligentes, a ideia de um país que colabora com esse esforço mundial de redução de emissões de gases de efeito estufa, para que a gente possa entregar para as próximas gerações um planeta habitável. O fato do Brasil, até aqui, ter preservado mais e ter emitido menos gases de efeito estufa deve ser reconhecido e saudado. Mas não é uma autorização para daqui por diante nós possamos desmatar mais e emitir mais. Nós precisamos entrar nesse esforço, nesse compromisso global de redução das emissões. O Brasil tem uma federação de um tipo diferente, inusitado até no mundo, porque nós temos 3 esferas federativas, as 3 com autonomia político-administrativa: a União, os estados e os municípios. Os municípios brasileiros, desde a Constituição de 88, têm uma grande dificuldade por conta do desequilíbrio do nosso pacto federativo, que hiperconcentra a receita tributária na União, dá uma boa parcela para os estados, mas deixa apenas 16% da receita tributária para ser dividido por mais de 5.500 municípios. O efeito disso é que as responsabilidades municipais estabelecidas pela Constituição não cabem dentro do que a Constituição previu de orçamento para esse ente federativo municipal, que é o único ente que não é abstrato. A União é uma abstração, os estados são abstrações, mas os municípios são realidades, as cidades são realidades, são onde as pessoas vivem, são onde as demandas se dão, são onde as pressões acontecem sobre o poder público. Diante disso, nós precisamos reequilibrar esse pacto federativo. E o reequilíbrio do pacto federativo, ele passa por uma revisão do nosso pacto federativo, que garanta mais distribuição de recursos para as cidades, e esse esforço nós já temos feito. Eu, durante o exercício da presidência na Câmara, por conta de uma viagem do presidente Arthur Lira, coloquei para votar a PEC que aumentou em 1% o repasse de FPM, de Fundo de Participação dos Municípios, o que vai garantir mais 5 bilhões de reais para os municípios brasileiros. E também instalei a comissão especial da PEC 122, que é a PEC que estabelece que nenhum encargo financeiro pode ser repassado para o município sem que seja repassado fontes de financiamento para arcar com essas novas responsabilidades. De 88 para cá, os municípios receberam responsabilidades relacionadas a tratamento de resíduos sólidos, trânsito, creches, sem receber novas receitas que garantam isso. Por isso, os municípios brasileiros vivem de pires na mão. E aí, ao tempo que nós discutimos o aumento da fonte de receita, nós precisamos, na outra ponta,
discutir cidades mais eficientes. E as cidades inteligentes são cidades eficientes. São cidades em que o cidadão gasta menos energia nos seus deslocamentos, gasta menos energia no seu acesso à informação, gasta menos energia no seu acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, ao entretenimento, e, ao mesmo tempo, são cidades que gastam menos com o oferecimento de serviços públicos. Portanto, a construção de cidades inteligentes tem uma relação direta com esse reequilíbrio do Pacto Federativo, porque cidades inteligentes são cidades mais eficientes, são cidades que custam menos, são cidades que tratam melhor os seus cidadãos, que tratam melhor os seus munícipes. Quando você organiza a cidade de forma que o local de trabalho, de que os serviços estejam próximos do local de moradia, você barateia o custo dos serviços públicos e facilita a vida do cidadão, torna a atividade dessa cidade muito mais produtiva, induz a atividade econômica. Diante disso, nós temos bons exemplos no Brasil e talvez o exemplo de Curitiba seja o exemplo mais avançado do que se pode pensar como cidades inteligentes. E esse debate proposto pelo Ibrachina é um debate que me entusiasma e que nós levaremos juntos a partir da instalação da frente parlamentar para que a gente consiga efetivamente tornar os nossos municípios mais sustentáveis. Tornar os municípios mais sustentáveis significa, repito, tornar os serviços mais baratos, por um lado, e significa também, por outro lado, oferecer uma condição de vida melhor para as pessoas e um ambiente de negócios mais sadios para quem quer empreender. Eu acredito muito nisso, quero saudar o Thomas pela iniciativa dele, mais uma iniciativa inovadora, capitaneada por esse grande líder que cada vez nos entusiasma e nos encanta com a sua capacidade de pensar coisas boas para o Brasil e de pensar e fortalecer não só os laços culturais e econômicos que nós temos com a China, mas fortalecer também os laços de aprendizado com as boas experiências que o Brasil tem para oferecer e com as boas experiências que o Brasil tem para receber. Eu quero pedir desculpas pelo improviso dessa participação, como eu disse, eu estou em trânsito, mas dizer da minha alegria e do meu entusiasmo de participar desse momento tão importante da vida do Ibrachina, que, na verdade, vai se refletir num momento fundamental para a vida do país. Contem comigo, com o meu entusiasmo e com o meu engajamento. Um grande abraço. Muito obrigada ao deputado Marcelo Ramos, que está aí em trânsito indo para Glasgow.